Fala, meu Aê! mano! Graça e paz, guerreiro! Paz, meu mano! Coisa boa! Que isso, hein? Coisa chique, cara. Um dia eu vou ter um fundo desse aí, celeste, assim, ó. É outro patamar, velho. Um dia eu vou ter esse cabelo que você tem aí. Aliás, já vou preparar o pessoal aqui. Essa calvície aqui daqui a pouco vai embora, viu? Não, você vai pra lá. Não acredito. Tô indo pro Brasil semana que vem. Ah, o homem vai ficar bom demais. Já é bonitão. Vai ficar outro patamar, ué. Eu quero a unção do cabelo, igual você tem aí. Quero... Ê, meu mano, que bom, cara. Que bom estar com você aqui, meu velho. Como é que você tá, meu querido? Bem, cara, graças a Deus, seguindo firme, né? Estudando bastante nosso inglês celeste aqui para poder deixar o negócio alinhado. E, cara, mas muito bom poder estar perto de alguns pastores, alguns líderes, né, cara? Poder somar o coração de muita gente que tem desejado construir uma caminhada saudável, né? Eu estava agora há pouco, antes de falar com você, falando com o pastor Léo Fusaro, ele é da Lifehouse aqui, é uma igreja que é lá de New Jersey, Uhum. e aí tá abrindo agora aqui, ali na International Drive, ali do lado da loja do Flamengo, da Adidas, do Seabra ali, daquele mall. E tava compartilhando com ele ali. Então, tendo esse tempo, amanhã vou estar com um pastor lá em Porto São Luz. Você me... E eu quero saber desse teu projeto aí, brother. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente já se encontrou várias vezes e eu tenho um carinho muito grande por você. você é precioso. Rafael Conrado nos apresentou o maior profeta Celeste, da América. o Rafael Conrado. profeta Network Celeste. É. Quem não conhece, aí entre no perfil do Rafael Conrado, Rafael cara. Conrado é nosso irmão, cara. Ali é, Ele é, nossa, é o ele é pastorzão do nosso coração. tem uma conexão direta com o pai. Ele pega o telefone, fala direto. Bicho, Tem, ali é outro alinhamento com o papai. enfim, mas eu creio que é muito relevante a gente falar, por exemplo, você estava no Brasil, você criou uma história no Brasil, Sim, sim, sim. inclusive uma carreira como músico, né, como cantor. Uhum. E de repente você fala, não, tô sentindo o chamado para ir para Orlando. E, cara, me explica como foi isso, porque deve ter muito pastor que te segue que pensa, pô, eu tenho vontade de morar lá, tal. Mas como você pode ter certeza que é Deus te chamando? Como é Uhum. que é chamado? É. E assim, e é isso mesmo? Depois que você chegou aqui, você falou, não, é mesmo, era Deus me chamando mesmo, houve confirmação. Como é que é? Fala um pouquinho aí. Legal. É muito longa a história para poder falar rápido. Resume, resume. Mas eu vou tentar pontuar aqui. Ó, um beijo, Aninha, minha irmã, um beijo pro pessoal celeste aí do meu coração, minha família. Aninha, Lipão, Gutinho, coisas celestiais do meu coração. Um beijo para todo mundo aí. Minha irmã também tá mandando mensagem. O pessoal que tá mandando mensagem aí. Meu Legal. mano, a palavra nos faz compreender que um fator de sermos a imagem e semelhança de Deus é a gente poder pensar, a gente poder raciocinar, é a gente poder avaliar, né? Então, há um tempo eu vim ministrar aqui nos Estados Unidos e meu coração queimou muito estando aqui por ver realidades aqui, né? Então, ver pessoas, pastores perdidos em relação a propósitos de igreja, pastores sem apoio, sem pessoas para chorar junto, para motivar, bom, N questões ministeriais, né? E isso acabou queimando muito meu coração. Vendo a realidade aqui sendo um lugar que tem se intensificado mais na questão ateísta. Então, Sim. todas essas coisas cara, pulsaram muito meu coração. Eu estava trabalhando com jovens universitários lá no Brasil, lá em São Paulo, então eu trabalhava com pessoas diretamente ligadas à universidade. Então, eu compreendia muito bem essa questão do mundo, né, da influência ateísta, né? Então, de um raciocínio nesse sentido. Esse é um país protestante e Exato. acabou tá tendo essa tendência agora para o ateísmo. Exatamente, exatamente. Então isso, cara, começou a queimar muito meu coração e desde muito cedo eu também sempre tive o anseio de visitar
aqueles lugares que influenciaram o evangelho no nosso país. Então, eu tenho isso no meu coração como se fosse uma gratidão. Então, cara, brota no meu coração esse anseio de vir e dizer para esses lugares, cara, nós somos muito abençoados por vocês, nós somos muito edificados, nós queremos poder voltar a contribuir com o coração de vocês nesse sentido, né? Lutar pelo evangelho que foi dado a nós por meio de vocês, né? Então, isso aqueceu muito o meu coração. E aí, cara, nós, então, entendemos um período de encerrar o ciclo, então, no Brasil, conversando com o meu pastor Jonas Neves, e de, então, vir para cá, sendo possível, né? Então, cara, a gente construiu todo o caminho necessário, analisou, né, na verdade, todo o passo necessário para vir para cá. E então... A terra. Isso, então, vendo isso possível, né? Uhum. Então, a gente então deu o passo, veio para cá e temos construído desde então. Então, eu digo isso, eu quero deixar claro isso sendo possível, porque eu creio num evangelho que ele é embasado na fé, mas uma fé racional. Não é uma fé no nada, não é uma fé subjetiva, é uma fé que crê em algo palpável, algo nítido, algo coerente, né? Então, nós, ao analisarmos todas as questões que envolvia o fato de estarmos aqui, vimos uma coerência e nisso, então, descansamos o nosso coração e damos seguimento. Obviamente que a coerência ela não limita a luta, né? Não limita o sofrimento, né? Porque, sim, na verdade, já é... A ação do cara, né, meu? A ali, não adianta. Ele te chamou para cá porque tem um propósito de ser lapidado aqui, sofrer isso, por meu mano. Isso, exatamente. Então, assim, o que mais gera a paz no coração é saber que ele está conosco e ponto final. Eu busco ele, eu estou com ele e a presença dele me basta. Não são circunstâncias que me remetem a pensar o sim ou não de Deus. As circunstâncias, elas são variáveis, elas não, a gente não pode pautar a nossa expectativa ou esperança por meio de circunstâncias. Como já ouvimos até muitas pessoas cantando, não é porque a porta é aberta, é a vontade de Deus, e não é porque a porta está fechada, porque Deus não quer. Isso não está escrito, né? Se a gente for pensar assim, então, se a gente analisar profetas, juízes, apóstolos, meu amigo, só tinha porta fechada para esses caras. É verdade. Então, não tinha nenhum momento favorável aos olhos, mas o favor que se existia era a presença de Deus. Então, isso bastava para eles, né? Então, eles seguiam obedientes não pela facilidade, mas pela convicção de que o Senhor estava com eles. Então, esse é o sentido para mim em relação ao Evangelho e é o de estarmos aqui. O Senhor está conosco e isso para mim basta, né? Ele colocou no teu coração, quando você veio para cá, ele colocou no teu coração e você sentiu, é um chamado, eu vou e pronto. É isso. Cara, assim, eu de verdade, a gente veio para cá para construir essa possibilidade de desenvolver uma cooperação àqueles que estão ao nosso redor e também desenvolver a nossa vida ministerial aqui. Então, assim, mano, foi uma coisa muito... ok, é muito racional mesmo, sabe? Lutas vêm, vão, mas ok, cara. O que queimou no coração nos deu o entendimento de um propósito. E, cara, a gente veio para cá, viu as possibilidades se estabelecendo e demos o passo. Se isso não tivesse se estabelecido ou não tivesse, né, um caminho nítido, cara, não haveria problema nenhum de retornar e dizer, poxa, não deu. A culpa não é de Deus. A culpa jamais seria para o Senhor, porque nós viemos aqui, analisamos e demos o passo. Então, isso foi uma decisão nossa, né? É maturidade. Maturidade. Brother, eu queria saber uma outra coisa de você, porque assim, eu noto que a tua teologia ela é bem sólida. Eu creio, me corrija se eu estiver errado, mas eu creio que você tem um viés assim, meio batista avivado. Escatologia não me interessa muito se é pós, se é pré. A discussão é meio inútil, assim. Uhum. Apologistas, meus amigos.
Mas eu creio que você tem uma pegada mais batistona, mais avivada, né? Uhum. Nesse caminho aí. Eu noto que você é muito preocupado com essa questão de doutrina, o que Sim. é extremamente necessário, realmente, para os dias de Uhum. hoje. E a emoção é bom você sentir o Sim. sobrenatural de Deus, eu busco isso também. Mas você tem que estar firmado na rocha, ali na sã doutrina, né, cara? Porque senão você vai estar comprando lenço ungido, daqui a pouco você está comprando travesseiro ungido. Então, assim, baseado nisso, na tua experiência como teólogo e tudo mais, o que você acha dessa teologia coach que tem entrado hoje em dia muito forte, né? Uhum. Nas redes sociais e tudo mais. Eu, assim, não quero te colocar numa fria, mas Não, tranquilo. sigo muitos coaches, eu acho muita coisa Uhum. interessante, mas eu sei Sim. dividir, ter maturidade para poder separar, né, ter o que é bom. Perfeito. Você acha que isso tem influenciado negativamente as pessoas, positivamente? Como é que você vê essa pegada aí da teologia coach Cara, hoje em eu dia? acho que cada um no seu propósito, né? Eu acho que o coaching ele tem uma habilidade de fazer você analisar seus pontos e desenvolver os seus pontos como alguém que trabalha, né? Uma estratégia de trabalho, ou então um posicionamento natural mediante as suas habilidades, né? Então eu acho que nesse sentido é válido um profissional desse, e eu já tive conversa com 2 ou 3 nesse sentido, e foram conversas boas, né, no sentido de inspirar para análise minha diante do que eu estou fazendo, né, do meu trabalho, exercendo o meu trabalho. Agora, para mim se torna complicado quando a gente usa as ferramentas culturais, né, dessa cultura coaching, para então pregar o evangelho. Porque, de forma muito simples aqui na nossa conversa, o evangelho parte de um fixar de que nós literalmente somos despojados da glória de Deus. Então, não existe em nós habilidade alguma, ou favor algum, ou possibilidade alguma que traga algo do céu para nós. Então, Ok. assim, não existe alguma coisa em nós, alguma habilidade que seja possível trazer o céu para a terra ou manifestar alguma coisa para a terra. Cara, isso é uma obra do Senhor, isso é obra do Rei. Não existe em mim uma potência. Então, assim, o Evangelho fala exatamente do contrário do que muitos ensinam, né? Então, assim, eu tenho O que centro não partir. é o homem. O centro não é o homem, o centro é Deus. Exatamente. O evangelho fala de um homem falho, de um homem que carece da glória de Deus. O evangelho fala de um homem que necessita se voltar a dar mesmo o controle a Deus da sua vida, porque você não consegue analisar. Você parte de um ponto de vista, uma cosmovisão pecaminosa. Então, se você não olha as coisas por meio do Espírito Santo, da revelação bíblica, você vai continuar tentando trazer resposta para um coração. Então, é um homem falho trazendo resposta para um coração falho. Então, assim, como que eu, que não tenho a compreensão total da minha vida, posso dar resposta para mim mesmo? Como pode existir em mim alguma habilidade de fazer algo e como pode existir? Então, assim, e outra, o que me agonia também é colocar Deus como nosso servo, né? Então, é assim, Papai Noel. você vê muitas pessoas. Eu tô querendo ser muito, muito de boa aqui na minha fala, né? Tô rodando bastante para ser bem de boa com as palavras. Tô Mas vendo. assim, você literalmente, cara, colocar Deus como alguém que vai possibilitar ou viabilizar uma vida melhor para você. Cara, na boa, na boa. Se você for ler o Evangelho, cara, o compromisso do Evangelho é salvar o ser humano. Ponto final. Irmão, se vai ter A, se vai ter B, se não vai ter C, não interessa. Isso não é o comunicado do Evangelho. O Evangelho fala de um Cristo que vem remir o povo que ele escolheu, que pertence a ele, e ponto final, cara. Acabou. Então, assim,
as demais coisas serão acrescentadas. Irmão, se a gente olhar o tempo inteiro a palavra vê que esses homens, eles encontravam em Deus, a presença de Deus, a suficiência para continuar vivendo BO todos os dias. Então, irmão, não tem uma vida longe de problema, não existe uma vida. Isso é só na glória, meu amigo. É só quando o corpo vier glorificado, porque a gente precisa entender, teologicamente falando, a gente em Cristo Jesus, a gente foi liberto da influência do pecado, a gente foi liberto, né, do poder do pecado, mas a gente não foi liberto da presença do pecado. Então o pecado permanece ainda. E aí a própria palavra diz que se a gente diz que a gente não erra, que a gente não peca, a gente já está pecando. Então, assim, isso é uma parada que essa teologia aí que se fala, coach, não traz, cara, não traz você como alguém falho, não traz como você carente de Deus, não traz você como alguém que necessita se arrepender todos os dias, não traz você como alguém que, quando recebe algo de Deus, é favor, é graça. Sempre tem alguma coisa que você tem que fazer, que você vai conseguir de Deus, cara. Então, assim, a oração não é um caminho para você conseguir alguma coisa de Deus, o jejum não é um caminho para você conseguir alguma coisa de Deus, cara. Todas essas coisas são para que você tenha uma intimidade com Deus, ponto final, cara. Se você vai receber algo, se você vai ganhar algo, o Evangelho não fala de uma instrução de forma de orar, jejuar, de viver, de uma forma moral, ética de viver, que você vai conseguir contemplar algum bem de Deus, cara. Isso é negociar a fé. Então, essas coisas para mim, cara, são muito complicadas. Não mostram o homem no seu real status, né? De carecer de Deus constantemente. Eu vejo assim, a religião, né? A religiosidade, a religião, ela produz um conceito assim do homem tentando buscar a Deus e enxergar a Deus da sua própria maneira, Isso. interpretando a Deus dessa maneira específica de cada religião, né? Enquanto que o evangelho não, o evangelho é Deus buscando o homem da maneira dele, entendeu? Então eu vejo essa diferença, assim, e a teologia coach, ela tem criado quase que uma religião própria, né? Sim, sim. O coach, ela vem da mesma família da prosperidade, né? É a mesma linhagem. É isso aí que eu vejo. É a mesma linhagem. É o que a gente pode ganhar de Deus, o que a gente pode receber de Deus. Cara, na boa. Quanto mais eu conheço, meu Deus, mais eu me prostro e me entrego a Ele. Quanto mais eu conheço, mais constrangido eu fico em amá-lo. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu desejo honrá-lo, mais eu desejo engrandecê-lo. Então, assim, quanto mais eu conheço, menos existe vontade no meu coração de desejar alguma coisa. Cara, eu sei, cara, eu não sei dizer assim, não sei pôr em palavras a bolha de pensamentos que vem. Por isso que eu gosto de escrever. Eu sou um cara que gosta muito de escrever, porque quando eu começo a escrever, eu consigo organizar melhor meus pensamentos. Porque eu fico num turbilhão de coisas que ficam passando na minha cabeça e fico tentando equilibrar. Mas para mim isso é muito... chega a ser antibíblico mesmo, sabe? É algo que não conduz ao verdadeiro evangelho, cara. Para mim é literalmente antibíblico. Aquela história. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso sozinho e consigo conquistar todas as coisas. Não. É nele. Você tem que nele. Isso. Não, e até esse texto que você fala é interessante porque, assim, o que eu posso naquele que me fortalece? Eu posso tudo aquilo que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo antes disso? Diz, literalmente, de viver as promessas de Deus. Então, assim, o que eu tudo posso? Eu tudo posso à vontade dele. Como que eu posso à vontade dele? Nele, ponto final. Então, assim, eu não consigo, através da minha mão, da minha força, viver a vontade de Deus. Eu preciso dele, eu careço dele, eu careço do Espírito Santo. Então, esse é o sentido do versículo, cara. Eu posso tudo. Tudo que ele disse. E esse texto fala de muitas provações, né? Sim. Peraí, as provações. Tá focando Exato. nas provações ali. Cara, há um tempo atrás a gente ouviu... tantas canções falando, né, que... sei lá, quem tem promessa não morre, não vê e tal. O cara não é possível, o cara não viu, não leu, sei lá, Moisés, mano, pra começar lá do início. O cara tinha promessa, ele só avistou, ele não entrou na promessa. A gente vai lá ler em Hebreus, cara. Tantos caras que receberam, todos morreram, diz lá que morreram pelo fio da espada. Então, assim, cara, o evangelho não é sobre aquilo que eu posso ter através de Deus. O evangelho é sobre um rei soberano que não perdeu o controle de tudo e que continua manifestando a sua glória
do jeito que quer, como quer, e compartilhou conosco essa possibilidade de estar diante dele por misericórdia e graça. Tipo assim, cara, por ele ser bom, ele compartilhou isso conosco e nos deu essa possibilidade de ver quem ele é e de estar com ele. Acabou. Então, isso para mim é o evangelho, cara. Não é o que a gente pode ter, conceber e etc. Então, assim, cara, quanto mais você lê a Bíblia, mais você fica constrangido de estar diante de Deus. E para você, é suficiente estar com Deus. Cara, que venha a dor, que venha a luta, que venha o que vier. Cara, Paulo dizia que ele se alegrava nas dores por estar vivendo a graça de Deus, por estar vivendo a soberania de Deus. Cara, ele se alegrava porque as dores que ele passava fazia parte do bom combate dele, né? Qual que era o bom combate de Paulo? Compartilhar sobre a fé em Cristo. Então ele ajustava aonde ele ia as pessoas a viver uma fé saudável em Cristo Jesus. Ele sofria por isso. Cara, Paulo chegava no lugar, era recebido com pedra, recebido na prisão. Olha que coisa boa. Assim, cara, e ele... É o melhor exemplo, um dos melhores exemplos é Paulo. O maior escritor do Novo Testamento só passou perrengue. Sim, cara, assim, não teve convite de ministração, recebendo com um cafezinho. Não teve, cara, não teve, cara, não teve acessibilidade. Foi Paulo que foi querer compartilhar num lugar que não aceitava o que ele queria falar, era contra a cultura local, ele ia ser perseguido. E as dores, cara, para viver o propósito de Deus, as dores, cara, existia um Deus que ia derramar graça sobre elas. Ele reclamava? Claro que reclamava. Somos seres humanos, temos possibilidade de reclamar. Mas ele entendia, a graça de Deus é suficiente. Acabou, velho. Acabou. Então, isso para mim é uma coisa que essa linha coach aí, ela não fala, não mostra. Para mim, ela não mostra o evangelho. Ok, eu acredito que existam coisas que Deus possa derramar. Eu acredito que Deus pode, né, curar. Eu sou prova disso. Eu acredito que Deus pode derramar provisão. Eu acredito, cara, eu sou prova disso. De pessoas me ligarem e falar, cara, Deus colocou no meu coração, me passa a sua conta. Cara, eu sou prova de tudo isso. Mas o evangelho não é sobre isso. Isso é fruto. Isso acontece. Tudo tem o seu contexto, né? A sua hora, o seu propósito. Eu concordo contigo, velho. Contigo. Manda uma pergunta que eu quero falar aí também. Cara, eu queria entender quando foi, cara, que você teve um estalo. Eu sei que isso é muito grande, é o seu testemunho. Mas quando foi, o que você estava lendo ou ouvindo que você falou assim, cara, eu estou vivendo um engano. Isso não é verdade. Quando foi? Quando foi assim, mais uma vez, curto, rápido, né? Mas o que você estava ouvindo? Você estava lendo alguma coisa? Porque a gente tem o testemunho de John Wesley, né? Que ele estava ouvindo alguém recitar e aí, então, o coração dele foi estranhamente aquecido. Então, assim, eu quero entender de você, cara. Quando foi? Quando foi o momento que você... Cara, aquilo te... Pum! Então, brother, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tava... Na verdade, sim, eu passei 25 anos nessa igreja, né? Na igreja de 20. Sim. Infelizmente, é uma seita. Eu não sabia. A maioria das pessoas que estão... Todas as pessoas que estão numa seita praticamente não sabem que estão numa seita. Claro. Com raras exceções de alguns líderes ali. Mas, então eu tava ali, cara, e assim, eu tava até aqui, ó, totalmente, não era um esquentador de banco. Certo. Líder de evangelismo, fui líder de projeto de construção de igreja, fui professor da escola sabatina, eu pregava, etc. Então, assim, entrei de cabeça mesmo. O que aconteceu? Um belo dia, um belo sábado, eu tinha acabado de pregar na igreja, olha só. Tinha acabado de pregar na igreja. Uau! Saí do culto e senti que o Espírito Santo estava me chamando para fazer um dias. Deixa eu mandar um beijo aqui. Esse acabou de entrar. Manny Escobar. I love you, man. I love you so much. I love you too. I love you. Manny, I love you so much, man. Cara, o Manny foi um dos caras que discipulou meu coração. Ele é um mexicano. Uau! E te estranho, Manny, te estranho muito, amigo. Que legal. Olha lá, meu mano. E aí, brother, senti de fazer esse jejum tal, só na água, torando ali.
Entrei no jejum naquele mesmo dia, parei de comer, entreguei o jejum na quinta-feira. Eu não sabia qual era o propósito, sabia só que tinha que fazer esse jejum. Entreguei o jejum na quinta-feira, abri a Bíblia para estudar, só eu e Deus. Ninguém Certo. tentou me convencer nada, tá? Só eu e Deus de madrugada, abri a Bíblia e fui ler o livro de Hebreus. Estava lendo o livro de Hebreus, um livro que eu já tinha lido várias vezes, e cheguei em Hebreus 10, 9, que diz que nós temos que ter ousadia para entrarmos no Santo dos Santos. Uhum. E, cara, eu travei naquele verso ali, eu olhei e falei, peraí, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Cara, sinceramente, parecia que o Espírito Santo estava me chacoalhando e sublinhando aquele verso na minha frente, assim. Eu parei e falei, mas como que Ellen White disse que essa porta para o Santo dos Santos só se abriu em 1844? Como é que o escritor de Hebreus, seja Paulo, como é que ele está falando que a gente já poderia entrar no Santo dos Santos naquela época? O que está acontecendo aqui? E, cara, eu comecei a cavar, comecei a ler outros textos ali, Hebreus 6, 19 e 20, que diz que Cristo atravessou o véu de uma vez por todas por nós. Perfeitamente. E vários outros textos ali, Hebreus 9, Hebreus 10, Hebreus 6, Hebreus 1, né, que diz que ele ascendeu e se assentou à destra do Pai. Que lugar é mais santo do que a destra do Pai? Né? Então, Sim, assim, perfeito. eu cheguei e comecei a investigar aquilo, e a doutrina que é a espinha dorsal da Igreja Adventista não é o sábado. Muita gente acha que é o sábado, mas não. É a doutrina do juiz investigativo, que exatamente diz que Cristo entrou no Santo dos Santos em 1844 e passou a investigar a vida de todos os justos. Os ímpios já estão perdidos. Dos justos, para ver se eles guardam de fato os mandamentos de Deus, principalmente o sábado, tá? Principalmente o sábado. Se você não está guardando o sábado, aí o seu nome já está arriscado ali. Que Jesus está lendo no lugar santíssimo da sua vida, e ninguém sabe, dentro da Igreja Adventista, ninguém sabe quando que Cristo vai chegar no nosso nome, porque ele começa com Adão, né, o primeiro homem, e vai, em 22 de outubro de 1854, começa com Adão e vai lendo a vida de todos os justos, primeiro, depois os vivos, e daí quando ele chegar no último vivo, a porta da graça se fecha, Cristo vem. Nesse período que a porta da graça está fechada, até ele vir, a gente vai ficar sem nenhum intercessor aqui na Terra. Se qualquer pessoa pecar, tá ferrada, vai pro inferno. Rapaz. Enfim, e toda aquela lavagem cerebral. E, cara, eu olhei aquilo e falei, não tá batendo com Hebreus 10, 19, não tá batendo com Hebreus 6, 19 e 20, não tá batendo com Hebreus 9, 12. O que tá acontecendo aqui? Tá, comecei a investigar, cara, e eu comecei a ver que vários teólogos adventistas já tinham saído da igreja e se tornaram crentes exatamente por causa dessa doutrina aí. E começaram a daí, né, descobrir outras coisas e tal. E eu falei, cara, não é possível. E eu comecei a investigar. Eu sei que eu passei a noite inteira, brother, estudando. Vendo as justificativas adventistas, não me convenceu. Eu sei que chegou assim, era 6 horas da manhã. Imagina, eu passei a noite inteira ali, acordado. Chegou 6 horas da manhã, eu falei, meu Deus, eu tô numa seita. O que eu vou fazer? Eu falei, eu vou acordar minha esposa agora. Eu vou contar pra ela. Meu Deus. Ela assim, falei, amor, acorda. Ela, o que foi? Não, deixa eu dormir. Não, acorda aí, preciso falar contigo. Que foi? Fala. Acorda. Que? Fala. Nós estamos numa seita. Falei, cara, que doideira. Falando. Falei, sim, infelizmente é verdade. Ela olhou para mim e falou assim, você tem certeza? Falei, tenho certeza. Ok, você tem certeza, então a gente faz o que você quiser. Mano, ela foi no mesmo momento essa decisão sua? Foi na mesma... Então, o que eu fiz? No dia seguinte, eu liguei para o pastor da minha igreja local, pus ele na parede, o cara começou a gaguejar, não sabia responder. Eu falei, peraí, eu não vou tomar nenhuma decisão agora, eu vou estudar isso aqui a fundo por 3 meses, e daí vou tomar minha decisão. Um estudo profundo ali do hebraico, do grego, fui atrás de tudo. E chegou o fim dos 3 meses, eu vi que, de fato, estava tudo errado mesmo.
Não era só aquilo. Tipo assim, todas Uau. as doutrinas distintivas adventistas estão erradas. E aí, cara, me desliguei, mandei minha carta de desligamento. Foi complicado no começo. Eu passei passei mais ou menos um ano em cura. Eu lembro que eu falava com o Conrado, eu vou escrever um livro. Ele falou, não vai fazer nada agora. Fica aí com Uau. estacionamento e tal. Cara, o Conrado me ajudou bastante nessa época. Uau. E daí, brother, e daí começaram a vir outros profetas, assim, falar comigo, dizendo que eu ia escrever um livro mesmo, e queria libertar muitas pessoas e tal, que seria uma libertação em massa. Eu falei, eu não estava acostumado com isso, porque Cara, na igreja adventista você não vê os dons do Espírito Santo. Você não tem esse negócio de aham. profecia, não tem nada disso. Então, eu não, sabe, eu ficava meio assim, eu falei, o que é isso? Eu ia numa igreja, vinha uma pessoa falar, eu tava almoçando no lugar, vinha um cara do nada sabe, lançava Cara, ele. forte. E eu falei, meu, quando chegou no quinto profeta, eu falei, não, é Deus falando, é Deus falando. Aí eu lembro que o Conrado, um dia, a gente estava numa reunião, assim, num grupo pequeno, Uhum. na casa de um amigo, e ele começou a profetizar, assim, pro pessoal que estava ali, ele falou, Gleison, a caneta tá na tua mão, pode escrever, pode escrever. Deus colocou a Uau. caneta, pode começar a escrever. E aí comecei a escrever, cara, comecei a escrever, isso foi em julho de 2019, chegou em maio de 2020, eu tinha escrito 2 livros já, velho. Cara. Escrevi. Ei. Daí eu lancei o primeiro em outubro de 2020. E, cara, fiquei impressionado, assim, porque ninguém me conhecia, ninguém nem me conhece direito ainda, né? Sim, Mas sim, sim. e o livro, ele ficou 2 semanas em primeiro lugar na Amazon, religião em português, ali, departamento de religião em português. Uau. Que Entrou forte, mano. Players. Cara, eu fiquei realmente impressionado assim com a resposta do pessoal, porque é aquele negócio que você não consegue controlar. Não é você que está fazendo, entendeu? Tipo, o pessoal começou a vir, cara. E toda honra e glória a Deus, eu sei que não tem nada a ver com isso, apenas um vasinho meio quebrado que Deus usa às vezes. Mas e aí realmente começaram a vir essas pessoas sendo libertas e tudo mais. Uau. Uma jornada assim muito gratificante. Que Eu benção, mano. eu vi que realmente esse é um dos meus propósitos aqui, né, na Terra. Uhum. Sim. E eu tenho, cara, eu fico muito feliz, assim, quando alguém me manda. E, cara, é direto, brother. Assim, as pessoas mandando, sabe? Fui liberto, fui liberto, fui Sim. liberto, fui liberto, fui liberto. E uma coisa que eu fiquei preocupado foi que realmente essas pessoas, elas começaram a ser libertas, mas elas não sabiam para onde ir. Porque isso acontece, isso assim, esse plano do É. inimigo de montar seitas. Por que a gente precisa da apologética? Por que a gente precisa ter um entendimento sólido da palavra, né? Exatamente para não cair num erro desse. Então, qual que é o plano das seitas, digamos assim, do espírito que está de engano que está por trás das seitas? Se o cara entra ali, cara, para ele sair, só um milagre, velho. É. Sério? É quase É literalmente uma libertação, né? uma libertação. E interessante eu pedi esse ministério de libertação para Deus toda noite. Eu passei um ano orando para Deus, mas era aquele ministério de libertação de bater nos demônios mesmo, aquele negócio de expulsar demônio. Eu amo esse ministério. E eu pedia para Deus, pedia. Ele não me deu esse ministério que eu estou pensando, mas ele me deu um outro ministério de libertação, né? Com Esse certeza. é uma libertação ideológica, uma libertação ali Isso. ela É. vai ser tal e tal. Mas E, cara, como que você conseguiu entrar numa igreja, ou ir para uma igreja? Como que foi isso, cara? Como que você falou assim, mano, e agora? Para onde eu vou? então, Como que você definiu? pois é. Só completando, o plano da estratégia de colocar a pessoa numa seita ou o cara fica preso lá Sim. na vida, ou 99%, se o cara consegue sair, cara, ele chuta o balde, vira um satanista, vira... Uhum. Eu tenho Revolta. vários amigos assim, tá? Que viraram ateus, porque eles acham que nada mais é verdade.
eles ficam com um trauma tão grande Sim. que eles... Não, nada no cristianismo é verdade, isso aí é tudo loucura. E, cara, é um plano, assim, bem satânico mesmo. É muito... Uau. Enfim, não foi fácil. E eu sou um cara, assim, bem mente aberta, mas não foi fácil essa transição de Uhum. sair desse tipo e entrar numa outra igreja. Não foi nada fácil. Tanto que eu passei um ano só no lugar secreto, em oração, né? Com Deus me curando ali. Foi a melhor coisa que eu fiz. Essa, na verdade, é uma das maiores dicas que eu dou pro pessoal, assim, quando eles descobrem que estão numa seita. Tem até um vídeo no meu canal do YouTube, que é o vídeo 15 da série do volume 1, tá? Uhum. E o título é Já vi que estou numa seita. E agora? Né? Então, ali Perfeito. eu explico todo o passo a passo que aconteceu comigo, o que eu recomendo para a pessoa. A Raquel disse que também foi liberta, glória a Deus. Então, assim, é um processo de transição difícil, tá? E o que eu fiz? Eu fiquei bem tranquilo, cara. Eu fiquei bem tranquilo. Eu ia num lugar, eu tirei essa pressão de cima de mim de ter que ser membro de uma igreja. Eu não tive mais isso, eu não tenho mais isso, tá? Uhum. Congrego, sim, porque é bom congregar, sabe? É bom É, congregar. tá lá em Hebreus também, né? O Tá lá próprio em... Hebreus compartilha isso. Exatamente. Mas, assim, eu também creio que tudo tem seu tempo, cara. Esse um ano que eu tirei. Por que tudo tem seu tempo? Principalmente por causa do cara que acabou de sair numa seita. Porque a pessoa que caiu numa seita, ela tem uma tendência muito grande de cair numa outra seita. Perfeitamente. É, porque a base de análise é a mesma, né? Uhum. A base de coisas que ele deseja suprir no coração dele é a mesma. Exatamente. É esse desejo de ter um conhecimento exclusivo, que só aquele povo tem. Uhum. É aquela necessidade de você ser exclusivo, É né? uma revelação nova. Uma revelação que não está na Bíblia. Não, eu tenho algo que esse É, pessoal sabe, entendeu? é. É muito perigoso. Então, as 5 solas ali são extremamente importantes, sola escritura, principalmente. Sim. Mas, assim, então, cara, eu vi que eu não tinha que ter essa pressa, eu não tive essa pressa, eu fiquei de Uhum. boa. Mas Eu não... você, nessa época, também estava sendo pastoreado pelo Conrado, né? Eu estava sendo pastoreado pelo Conrado, eu estava... Sim. Tinha alguém cuidando do seu coração, né? Eu tive a ajuda de diversos pastores, na verdade, assim, que caminharam comigo ali. Pastora Rita Fernandes, não sei se você conhece, daqui de Orlando. Não, legal. Ela me ajudou bastante. Pastor Ubaldo Borges, o pastor Vinícius Iracete, foi um cara que me ajudou bastante também. O próprio Conrado. Conrado, ele é um cara sensacional. O único problema, viu, Conrado, é que às vezes você não atende o telefone, viu? Atende esse telefone aí. Também não para de estar com gente o tempo inteiro, rapaz. Tá louco? Ocupado, velho. Enfim. E aí, brother, mas assim, esse pessoal sim me ajudou muito nisso, né? Eles foram muito importantes. Então, claro, eu concordo contigo. É importante que você caminhe com alguém que vai te ajudando, vai te dando uma direção ali. Sim. Mas tempo sozinho para mim, Uhum. digamos, sozinho, né? Passando aqui em casa, sem ter a pressão de estar, né, numa... É, porque também, ó, acho que, eu não sei, na minha cabeça, o seu estar numa igreja estava muito envolvido em fazer coisas o tempo inteiro. Então, eu acho que isso também é uma coisa que no subconsciente seu estava ligado. Tipo assim, você participar, congregar numa igreja, remete a realizar algo, fazer algo. Então, desassociar isso é complicado. E aquela história do gato escaldado, né? Tipo assim, você não quer cair num outro engano, né, cara? Então você É, fica e tal. E eu, cara, de fato, eu fiquei esse período aí, meio assim, ressabiado, e aqui e ali e tal, achava legal, achava certeza. igrejas, conversei com muitos pastores tal, sou amigo de vários pastores, inclusive sou amigo de muitas pessoas da Igreja Adventista, eu não tenho nada contra os membros, absolutamente Sim, nada. sim, sim. Eles são vítimas, Claro. verdadeiro inimigo aí, é o espírito de engano que está por trás. Uhum. Não. Então, assim, não tem a ver com eles. Esses livros que eu escrevi, na verdade, foram cartas de amor que eu escrevi para esses membros, né? Uau. Coração. Tentando ajudar realmente na libertação. Eu sei que é muito difícil, muita gente nem consegue Sim. imaginar viver longe da seita que ela tá. Então, assim, a libertação está muito distante, mas a gente continua orando, é uma batalha espiritual. Enfim, então eu fiquei nessa de não ter muito essa pressão, graças a Deus que eu fiz isso,
sabe? Isso foi muito importante. E daí, na hora certa que eu fui numa igreja, eu senti... Eu gostei muito da palavra, eu gostei muito do pastor, eu gostei muito que a teologia dele era bastante sólida. No primeiro sermão eu já vi, eu falei, esse cara manja de Bíblia. Que legal. E um local que tem manifesta os dons do Espírito Santo. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, opa. E daí minha mulher olhou para mim e falou, opa. Ah, que coisa Tá? boa. Aquela conexão, eu falei, não, é aqui. E é uma igreja daqui de Orlando chamada MSBN Church, Sim, do pastor Misael de Lara. Um gente cara, boa demais. um beijo, pastor Misael. Então, assim, cara, eu tenho, sabe, essa jornada, assim, não é... Mas eu entendi, não foi algo de uma hora para outra, né? Você não conseguiu se movimentar de uma hora para outra. Não, não. E assim, e foi bom, cara. Isso foi muito bom. Eu tive muitas experiências com Deus, sabe? Tem experiências que você só tem em congregação, mas tem experiências que você só tem sozinho também, né, cara? É isso mesmo. Então, passei esse tempo, foi sensacional. Deus começou a falar muito comigo através de sonhos. Uhum. Muitos sonhos. Eu tive várias experiências sobrenaturais com Deus. Foi maravilhoso. Ok. Bênção, cara. Continua sendo. Então, mas assim, então foi esse processo, sabe? Mas, então eu fico muito feliz, cara. Esses livros têm ajudado muitas pessoas. Bom. E hoje, como você se vê hoje? Como você está em que momento da sua vida hoje? Então, assim, eu creio que ainda falta um livro para eu encerrar esse ciclo desse ministério, né? Uhum. Eu vou começar a escrever ele no final desse ano. Eu estou ainda em trabalho de pesquisa e tal. Legal. Um pouquinho mais complicado, porque ele vai focar, o volume 3, ele vai focar no ministério de Ellen White, que é um dos pilares da Igreja Adventista. Sim, perfeito. 3 pilares da Igreja Adventista: o juízo investigativo, que eu expus ali no primeiro livro. No primeiro livro, uhum. O livro é Descortinando o Adventismo, o nome do livro. No volume 2, Descortinando o Adventismo, volume 2, eu falei sobre o sábado, que é uma questão muito complexa. Foi a última doutrina a cair para mim. Eu estava nessa doutrina bastante, porque ela está nos 10 mandamentos ali. Uhum. Inclusive, assim, eu comecei a notar, porque quando eu saí, sem querer me estender muito, se eu estiver falando demais, você me corta. Vai falar. Quando eu saí, o pessoal começou a me chamar muito, brother. E começou a falar assim, o que aconteceu com você? Por que você saiu? O que está acontecendo? Que loucura é essa? Não, é o seguinte, é isso, isso e isso, falsas profecias, plágios, falsas doutrinas, juízo investigativo não está na Bíblia, Jesus não é Miguel, não existe sono da alma. Comecei a explicar para as pessoas. Uhum. E daí, tipo assim, passava um mês, o cara me ligava e falou, Gleice, você tá certo. Isso aí tá, você abriu meus olhos. Mas peraí, e o sábado? E eu chegar, e cara, eu vi que, assim, os adventistas, eles têm não só os adventistas, tá? Sim. Mas eles têm um problema muito grande em compreender as alianças. Uhum. A compreensão deles, das alianças, é muito distorcida. Ok. Então, eu comecei a notar que muitos evangélicos não sabem explicar por que o sábado está nos 10 mandamentos, Sim. mas não deve ser guardado na nova aliança. Uhum. Tipo assim, é por isso que a igreja cresce tanto, porque o cara chega, a igreja adventista, porque o adventista chega pro evangelho que fala, tá nos 10 mandamentos, então eu posso posso roubar, e aí? E o cara fica, realmente, e agora? Né? Então eu notei, cara, e eu comecei a falar com as pessoas e as pessoas não sabem. Eu falei, não, peraí, eu vou ter que escrever um livro sobre isso. Então eu escrevi um livro de 380 páginas. E um pouquinho aqui, porque isso é importante. Claro. Esse vídeo vai pro YouTube. Claro. A questão do sábado, a pergunta não é essa. A pergunta que está sendo feita é errada. Tá nos 10 mandamentos, porque você não guarda. Não é assim. A questão toda é o seguinte. O que é uma aliança? Uma aliança é um contrato, é um acordo. Certo? O que é uma aliança? O que faz parte de uma aliança? A aliança ela é feita dividida em 3 partes. Os sujeitos de uma aliança, as leis de uma aliança e os sinais de uma aliança. Uhum. Então, quais eram as partes, os sujeitos da antiga aliança? Deus e o povo de Israel somente. Uhum. Quais eram as leis da antiga aliança? As 613 leis da Torá. Uhum. Os 10 mandamentos. 613 leis da Torá. Os 10 mandamentos estão inclusos nas 613 leis. Uhum. E quais eram os sinais da antiga aliança? A circuncisão, que era o sinal iniciático, e o sábado, que era o sinal contínuo. Uhum. Na nova aliança, tudo muda. É isso que as pessoas...
Então, na nova aliança, os sujeitos são Deus Pai e Deus Filho. Nós entramos debaixo do que Deus Filho, do que Cristo fez por nós. Aí a gente entra nessa aliança também. As leis da nova aliança são as leis de amor de Cristo. Amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Né? E os sinais da nova aliança são o quê? O batismo, que entra no lugar da circuncisão, e a Santa Ceia, que entra no lugar do sábado, que é o sinal contínuo. Sim. Então, quando você coloca dessa forma, o cara entende. E o Espírito Santo é um selo, né? O Espírito Santo é o selo, não é o sábado. Isso aí. Né? O Adventista prega que o sábado é o selo do cristão. Da onde está na Bíblia? O livro de Efésios é muito claro. Completamente. O Espírito Santo é o nosso selo. Enfim, então, lancei esse segundo livro, com, inclusive, o prefácio do Conrado, notas de Elianai Cabral, Tamires Garcia, João Flávio Martinez. Benção. E assim, o pessoal muito gentil, muito abençoado. Me senti muito abençoado com essas pessoas. Coisa boa. Uma nota no meu livro. Enfim. E, brother, o terceiro, o volume 3, é o que encerra, né? Fecha esse ciclo. Vai ser lançado em 2023, então eu tô nessa pegada, eu tô numa pegada apologética bem forte, eu tô fazendo um mestrado agora, né? E assim, o mestrado envolve muito apologética, enfim. Que benção. Depois disso eu vou partir para outro, eu vou fechar esse ciclo, eu já tenho um quarto projeto de um livro já pronto também, que eu quero escrever. Não para. Assim, eu amo escrever, brother. Para mim, você fala, você escreve melhor, se comunica melhor escrevendo, eu também. Eu amo escrever, eu acho que dá para explicar mais, é um negócio Isso. Eu organizo os pensamentos. As pessoas conseguem carregar com elas aquele pensamento, você consegue espalhar mais a mensagem. Sim, você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o livro ele consegue estar, né, em vários locais. Então, é basicamente isso, brother. Eu estou muito feliz com esse chamado, eu aceitei, é um chamado pesado. Amém. Perfeitamente, sim. Né? Assim, o chamado que envolve algo profético, né? Que é denúncia, né? Um chamado. Apontar. Exatamente. Enfim, mas a gente está quase acabando, eu quero te fazer outras perguntas bem importantes, pelo menos mais duas, tá? Que eu acho que são bem relevantes. Eu vou pegar numa mais polêmica aqui agora. Eu vou te jogar na fogueira, meu irmão. Você tá ferrado. Lá vai você. Não, é o seguinte. Pablo Marçal. Olha aí. Presidente do Brasil. É o assunto do momento, sabe? Muita gente falando sobre isso. Sim. E assim, eu sei que você já... Primeiro que eu acho que o cristão ele deve se posicionar politicamente. Ele não pode deixar esse trabalho só para o mundo secular. Ele deve se posicionar sim, porque governo é algo que faz parte do mundo cristão também. Né? Não colocados aqui para governar, eu creio, concordo com isso, com o Pablo Marçal, enfim. Tem muita coisa que eu concordo com ele, outras não, mas enfim. Sim, sim. Eu sei que você já conheceu ele, eu acredito que você fez o método IP, né? Passou sim. E, cara, eu gosto de perguntar isso, porque, assim, uma coisa é ele ser presidente, tá? Eu não sei se isso vai acontecer, pode ser que sim, mas pode ser que sim, né? Se Deus realmente chamou ele para isso, vai acontecer. Sim. Mas eu tô mais interessado no seguinte, esse movimento que ele criou, porque é um movimento significativo, né? É um mover de Deus? Não é um mover de Deus? É algo só para o cara fazer dinheiro, ficar rico? Ou ele realmente está ajudando as pessoas? Você que já teve esse contato com o cara, você sentiu a questão dele, o que o Rodrigo falou que Deus nos livre, eu já não sei. O que você acha, brother? Realmente, eu tô curioso em saber o que legal. Eu preciso ter mais uma consciência, assim. Eu realmente conheci o Pablo Marçal, uma pessoa bastante inquieta, né? Eu posso dizer inquieta em todos os sentidos, assim, de se movimentar, de ser alguém proativo constantemente. E a gente fez uma viagem para Israel junto de outros líderes do Brasil. Foram momentos muito bons. E quando a gente chegou de viagem, a todo mundo que estava viajando com ele, ele falou, cara,
vem conhecer o nosso método tal. E aí eu fui lá, né? Eu ganhei, eu queria saber como é que funcionava. Achei muito interessante, é o que eu digo para você, eu acho que cada ação no seu quadrado, né? Então eu acho que assim, como alguém que deseja despertar as pessoas para se movimentar, eu acho ele um cara que realmente vai para cima, né? Agora, a forma como ele aborda as questões e traz os textos bíblicos, etc., para quem estuda teologia, para quem vem disso, é uma forma de olhar para o texto não tão coerente, é uma forma de mais aplicar o texto para o contexto que ele deseja gerar do que literalmente partir do contexto do que o texto está dizendo, né? Então, isso é uma coisa bastante complicada. Cara, em relação a essa questão da presidência, eu não estou consciente, né, do movimento que ele tem feito. Até esses dias eu estava com o Yudi aqui e a esposa do Yudi, ele mandou uma mensagem aqui para mim no Instagram. Então, assim, pessoalmente falando, uma pessoa muito muito querida, cara, um cara muito muito agradável, assim. As experiências que eu tive é um cara muito agradável. Agora, mano, se o cara tá literalmente no caminho para isso, se o cara tá literalmente, vamos dizer assim, abraçado e apoiado e aprovado para isso, cara, eu não sei, é uma pessoa nova, cara, é um cara que tem muita consciência, não tô dizendo que só precisam ser elegíveis os mais velhos, Sim. mas eu não sei, cara, é um cara que eu acho que se ele deseja alcançar isso não sei, é como se um caminho já tivesse que estar sendo trilhado há mais tempo, né? Então, eu de verdade, eu acho que, assim, mais uma vez, quando que algo é bíblico? Quando aponta para os princípios bíblicos. Cara, precisa passar pela compreensão da queda, precisa passar pela compreensão da redenção, precisa passar para a questão da justificação, precisa passar pela questão da glorificação. Então, assim, cara, para mim algo é bíblico quando ela tem uma consciência completa de que Deus é o que criou todas as coisas. Quando para mim algo é estabelecido coerentemente, então todas essas coisas para mim estão inclusas na mensagem. Sim. Existe um Deus que criou todas as coisas, um povo que se rebelou, um Deus que continuou amando, enviou o seu filho por amor, não por possibilidade desse povo, para que então, a iluminar os olhos desse povo, eles então pudessem se arrepender, e aí então, se arrependendo, serem santificados, e aí, ao sermos santificados no dia a dia, então veremos o Senhor e teremos então novo céu, nova terra, no sentido bíblico do significa novo céu, nova terra, mas estar com Deus para sempre no corpo glorificado, né? Agora não mais com a presença do pecado. Então, assim, cara, para mim algo é bíblico quando tudo isso que eu acabei de falar de uma forma muito simples, ele é passado. Quando essas coisas elas não são passadas, eu tenho muito temor de ficar levantando e dizendo que isso é algo bíblico coerentemente. Então, mano, eu não sei se esse movimento dele está propondo uma compreensão de que Deus é o Criador, de que o homem pecou e carece da misericórdia de Deus. Existe um juízo de Deus sobre nós. Que ele enviou o seu filho para abrir os nossos olhos, então a gente compreendeu o nosso estado e a gente necessitar de Cristo Jesus para se movimentar diante do nosso estado, nos arrependermos e andarmos com Deus, cara, então ok, então é um movimento com certeza celestial. Agora, se não aborda tudo isso, e de que existe um já e o ainda não, né? Teologicamente falando, existe assim, ele veio, se manifestou, estamos salvos em Cristo Jesus? Estamos, mas Sim. ainda não. Sim. Ainda precisamos viver a santificação dia após dia aqui neste lugar, né? Obviamente eu tenho mais um alinhamento da questão calvinista do que arminiana, então nesse sentido tem uma questão aí que eu gosto muito, mas ok, não entrando nesse mérito, nem é o tema da questão, mas não, para mim, mais uma vez, se Não, e todas essas coisas. eu não bati o martelo ainda nessa questão aí. Ah, legal, Acho, interessante. Mas, mano, deixa eu falar uma coisa pra você. é, Eu vou ser bem realista aqui com você, tá? Pro meu coração. Cara, eu acho que se a pessoa tiver coerência do ponto de partida, então para mim, ok. O problema é a pessoa vir dizer que não é A ou B, mas nem sabe o que significa. Aí, para mim, é difícil. é, Se o cara fala para mim, aí fala, por mais que eu tenha as respostas que em Pedro, em 1 Pedro, em que Hebreus, o cara embasou
a compreensão dele para poder seguir uma questão arminiana, ele está coerente. Por mais que para mim não esteja, ele está coerente. Tem uma outra explicação, sim, mas ok, mas é um texto base para isso, entende? Se o cara vem de Efésios, de Romanos, falando sobre essa questão, ok, o cara está coerente também. Então, assim, mas não, para mim, eu não vou brigar. Você tá certo, ou tá errado. Mas para mim é só assim, mas não, só cuidado, tá? Tem que ter uma coerência. Então, se você deseja crer por aí, então vá para os textos que dão essa linha aí para o pensamento. A gente está desviando um pouco da pergunta, mas eu acho que, assim, eu acho que Deus até deve achar esse negócio meio bonitinho. Olha lá eles brigando lá. Você vai estudando mais, você vai crescendo na palavra. Mano, é uma questão de mais de... Mano, milênio aí envolvido nesse assunto, você não, né? Hoje em dia, na minha opinião, esse troço está superado. Eu já não... Mas enfim. Então, então aí voltando à resposta, né? Você diz assim, Igão, você acha, cara, eu não sei, porque para mim é uma pessoa que está recente na parada. Então, sim, por estar recente na parada, eu acho que seria muito legal ele consolidar outras coisas. Um ponto, ele está, obviamente, se aproveitando de só ter dois polos e tentar forjar um novo caminho. Ok, cara, se isso é bom, isso é ruim, não sei. Eu só acho que precisa ruminar mais. Na minha percepção, podia construir mais. Lembrando que, humanamente falando, eu tenho ele como um cara maravilhoso. Minha experiência com ele foi muito boa, né? E se o movimento é bênção ou não, cara, para mim o movimento ele tem que ser analisado a partir de tudo que eu disse até aqui. Se existir todas essas coisas, então amém, cara. Se não existir essas coisas, então para mim não é um movimento que, biblicamente falando, ele é coerente. E é um negócio assim, você acha que a gente pode incluir naquela questão de Gamaliel? Deixa, se for crescer, se for de Deus, vai crescer, a gente não vai conseguir parar mesmo. Cara, não, eu acho, cara, eu acho que a intenção, olhando, né, com os bons olhos, é uma intenção boa de tentar trazer ética, de tentar trazer, sei lá, princípios que são humanitários bíblicos, né? Que pensando na cultura judaico-cristã, esses dias eu falava sobre isso, até amanhã, quem quiser, né, eu vou estar ministrando num culto sobre amar a Deus sem estar distante da cultura, né? Então, se a gente pensar em todo o propósito para o qual a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita para a formação de uma igreja, ela foi escrita para o desenvolvimento de vida social. Então, a Bíblia foi escrita para uma comunhão com Deus, uma revelação de Deus para o povo, mas ela foi escrita para que as pessoas pudessem viver saudavelmente entre elas, não foi para abrir igreja. Então, como era teocêntrico na época, então era uma instrução para que a sociedade se desenvolva. Então, esse é o sentido. Então, os princípios judaicos cristãos não é simplesmente para que todo mundo vire parte de uma religião. Não, é para que todo mundo tenha a compreensão de como se viver humanamente falando. Como? Diante daquele que criou a humanidade. Ponto. Ele fez toda a humanidade, ele que tem instrução de como a humanidade tem que continuar a ser desenvolvida. Ponto. É muito mais simples do que as pessoas fazem. Isso, né? Mano. Então, assim, não é outra coisa a não ser ter uma compreensão de quem ele é, ter uma compreensão de quem Deus é você literalmente, aqui dentro está resolvido, aqui fora está resolvido. Cara, é uma graça, né? Isso tudo fruto de uma intimidade com o Criador. Pronto. É esse sentido, cara. Então, meu mano, para mim, por isso que tem pessoas que até esses dias eu vi uma entrevista lá, não sei, a gente nunca sabe o motivo, né? Mas ok, saiu um trechinho na entrevista, o cara falando, o Elon Musk falando dessa questão de que ele concorda com as instruções, né? Acerca de uma vida, um modelo de vida que Jesus ensinou e tal, não sei o quê. Bom, aí não sei o porquê, o quê, também não tô querendo apoiar o cara. Não, e também nem querendo dizer que o cara é ruim, não, bem de boa com isso aqui. Mas é só dizendo assim, cara, qualquer pessoa quando lê, consegue ter uma compreensão que é coerente. Agora, qual que é a loucura aqui, ó? A loucura aqui é o seguinte, uma coisa é a graça comum, outra coisa é a graça específica. Então, assim, todo mundo pode ter a compreensão de como viver. Agora, como que eu vivo? Aí, meu amigo, é só com Cristo Jesus mesmo, meu brother. Então, assim, tudo que está escrito lá, quem lê fala assim, cara, uau, é isso que é viver como ser humano, cara, eu preciso viver isso. Pois é, mas na sua força você não vai conseguir de jeito nenhum. Você vai precisar de um salvador.
Você não consegue na sua própria. Você precisa de um Salvador. Você precisa de um Redentor para que você consiga viver tudo que está escrito. Não, é isso aí. Aproveitando aquele gancho que você falou do Yuji, né? É, Yuji Yuji Tamashiro, um é, irmão do meu coração. com ele, cara, achei muito legal. Eu acho ele, assim, um cara bem bacana, um coração muito bom. Sensacional. Aparenta ser, né? Eu não conheci ele Um pessoalmente. irmãozaço. Pois é. E, cara, eu vejo, assim, muita gente, eu tenho notado, muitos famosos, né? Pessoas da TV e tal, se convertendo ultimamente. Ah. Vários globais, inclusive, aquela Karine, o Felipe Fogosi, vários outros. Sim. Se converteu, né? É, a Joana Prado já faz um tempo, tá? Mas enfim, muita gente famosa que sentiu e acabou se convertendo e tal. Você acha que isso, e eu creio que vai ser a última questão aqui, está quase terminando, você acha que isso é um sinal do fim dos tempos? Você acha que Deus está chamando esse povo assim agora, está chacoalhando, está dando o evangelho, né, para mídia, para que as pessoas tenham mais acesso e tal? Ou é uma modinha que tipo assim os caras estão não, vamos virar cristão, tá, uma modinha? Não, cara, como você vê isso daí? não, eu vejo que a sequência comum do evangelho alcançando pessoas e sendo libertas. Eu não consigo classificar, né? É famoso, se não é? Eu não consigo classificar. Eu entendo o seguinte: o evangelho, por causa da mídia, tem conseguido alcançar muitas pessoas. Isso é fato, né? Sim. Agora, existem aqueles que dão fruto do arrependimento e aqueles que não dão fruto do arrependimento. Existem aqueles que realmente estão indo para Jesus porque essa teologia do coaching explodiu e aí os caras querem ter uma vida boa, uma vida cool, e aí então Jesus é o caminho, o meio para viver essa vida cool, de você, né, conseguir ter a paz que você quer, viver do jeito que você quer. Então, e aí é uma coisa que a Bíblia não fala nada disso. Esses dias eu pregava, eu falava sobre isso, cara, ser santo é você ser separado para viver conforme quem te separou. Ponto. Não é você ser separado para você viver do jeito que você quer, né? Então, isso é ser santo. Então, quando Deus separou o povo para ser a propriedade dele. Ponto. Então, assim, é viver a partir dele. Só Sim. que aí, obviamente, tem muitas coisas que estão, muitas mensagens agradáveis chegando ao ouvido de pessoas. E quem não quer? Quem não quer viver uma vida cool, uma vida legal, uma vida de boa? Quem não quer viver, cara? Então, assim, para mim, tem muita gente que realmente foi alcançado por um evangelho que não é bíblico, né? Não é o evangelho de Cristo Jesus. Agora, com certeza, tem outras pessoas que foram alcançadas, que demonstram fruto de arrependimento, reconhecem Cristo como Senhor, que sabem que vivem uma vida a quem se não for dirigido pelo Espírito Santo, que o seu desejo não é algo bom, o seu desejo ele é ruim, ele precisa passar pelo Espírito Santo mesmo. Então, cara, assim, eu vejo pessoas, por exemplo, como Yudi, alguém que tem tido uma experiência com Deus assim, forte, mergulhando na palavra, conhecendo a palavra, né? Essa própria Karina Bach, cara, eu fiquei impressionado com a maturidade, com o anseio do coração dela de conversar sobre um evangelho com conteúdo, né? A razão da fé que Pedro fala para ser explicado, né? Então, essas pessoas, cara, me impressionam. Eu sou edificado. Um recadinho para Simone em cima aqui. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, viu? Amém. E, ó, meu mano, entrando aí, ó. Pastor Leandro, hein? Isso é irmãozão, cara. Ele acabou de começar. Aí, gente, pessoal de Fort Myers, aqui na Flórida, vocês têm uma igreja com certeza com um baita pastor. Te amo, mano. Brother, eu queria te agradecer, cara, por esse papo. A gente tem que encerrar. Mano. Vai fechar um negócio aqui. Você é uma benção. Vamos marcar aquele almoço celeste lá, aquela comunhão celeste em breve. Abençoa meu coração. Sempre que a gente tá junto é benção. Eu tô indo pro Brasil dia 30, mas eu volto no dia 13, daí a gente vai se encontrar de novo. Por favor, mano. Se encontra na volta. Obrigado, tá, mano? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar. Espero poder ter contribuído de alguma forma com o seu coração aí, motivado. E me sinto sempre feliz de poder estar junto com você. Sempre é alguém que acolhe o meu coração e sempre edifica. Eu amo seu coração, brother. Obrigado, viu? Amém, mano. Asco aqui em casa, hein, mano? Olha aí. Você fica desviando, você fica cancelando aí, ó. Quero fluir. Beleza, negão? Beleza, meu mano. Deus te abençoe, brother. Amém. Um beijo, cara. Fica na paz aí. Um beijo para todos. Minha irmã,
Raíssa, te amo, Raí. Beijo. Beijão, pessoal. Obrigado aí por ter assistido. Valeu, meu mano. Fica na paz. Valeu, negão.